Olá, aqui a todos do canal A UPA Enfermagem. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre distúrbio do volume de líquidos. Nós vamos abordar hoje sobre o tratamento da hipovolemia. Na aula anterior nós abordamos aí sobre a hipovolemia, sobre definição, mecanismo de ação, que é a fisiopatologia dela e também as principais manifestações clínicas. Hoje nós vamos abordar especificamente sobre o tratamento da hipovolemia. Então, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui onde está escrito inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando bastante o crescimento desse canal e ajudando também que esse conteúdo possa chegar em outras pessoas que possam estar precisando conhecer um pouco mais sobre a hipovolemia. Tá bom? Então vamos abordar hoje sobre o tratamento da hipovolemia. Então, quando o profissional de saúde planeja a correção da perda de líquido para o paciente com hipovolemia, tem que levar sempre em consideração duas situações. A primeira, a manutenção do paciente, e a outra são outros fatores que podem influenciar a necessidade de líquido. A primeira que é a manutenção desse paciente, para ele manter assim o paciente em equilíbrio. Uma vez que ele perdeu uma certa quantidade de líquido para o meio extracelular, precisa ser mantido a homeostase desse paciente, principalmente a reposição de líquido, como no caso, o nosso conteúdo é falando sobre hipovolemia. Nesse caso, a manutenção do paciente, ou seja, a reposição dessa grande quantidade de líquido que é perdida, que pode ser por várias maneiras, líquido para o terceiro espaço, através de também de hemorragias, pode perder líquido, pode perder também em consequência de insuficiência da suprarrenal. Então, uma série de fatores podem vir causar a hipovolemia, tá certo? Outros fatores que nós devemos também ficar muito atento é no caso da febre e suor, que o paciente ele pode vir apresentar também perda do volume de líquido. Então, quando o profissional de saúde ele planeja a reposição desse volume de líquido, tem que levar em consideração a manutenção do paciente e outros fatores para manter a homeostasia desse paciente. Então, quando a perda do volume de líquido não é grave, pessoal, quando ela não é grave, a reposição de líquido pode acontecer por via oral, que é a preferida nesse caso. Então, nesse caso, se o paciente pode ingerir, tá certo? Se o paciente está consciente ali, pode ingerir aquela quantidade de líquido que ele perdeu. Nesse caso, a via de preferência é a via oral. Eu posso dar um exemplo para vocês, como no caso da diarreia. O paciente está apresentando uma diarreia, então a reposição de líquido no primeiro momento no tratamento pode ser a reposição desse líquido através do soro de reidratação oral, que é o soro caseiro, tá certo? Por via oral. Agora, se a perda de líquido são agudas ou graves, que não dá tempo para repor esse líquido por via oral, tem que se lançar mão de uma outra via, a administração por via intravenosa ou endovenosa vai ser necessária nesse caso, tá certo? Então, fique muito atento. Se a perda de líquidos são agudas ou graves, está perdendo líquido, fluidos, sangue, está perdendo em grande quantidade, muito rápido, a reposição, a administração de soluções tem que ser feita por via intravenosa ou endovenosa antes que aconteça o pior com o paciente. Então tem que estar consciente quanto a esses dois métodos de reposição do volume de líquido, tá certo? Então ficou bem claro no caso desse slide. No caso, quais são as soluções que nós usamos para repor esse líquido? Nós temos as soluções eletrolíticas isotônicas. Isotônica, por que iso? Porque tem uma tensão igual à da circulação, tá certo? Por isso que são chamadas de soluções eletrolíticas isotônicas. Quais são essas soluções eletrolíticas isotônicas que temos no mercado? O soro ring-lactato ou ring-lactato, cloreto de sódio, chamado também de soro fisiológico 0,9%. Nós temos essas soluções eletrolíticas isotônicas, que são utilizadas para tratar pacientes que são hipotensos, essa hipotensão causada principalmente por hipovolemia, ou seja, tratamento de paciente hipotenso com hipovolemia. Essas soluções eletrolíticas isotônicas são usadas para tratar esse tipo de paciente, principalmente porque essas soluções eletrolíticas expandem o volume plasmático.
Uma vez que está perdendo muito líquido em grande quantidade, são usados esses métodos para ser administrado esses eletrólitos isotônicos por via intravenosa ou endovenosa, porque eles causam assim uma expansão no volume plasmático. Ao contrário, quando o paciente normaliza, ele não é mais um hipotenso causado principalmente por uma hipovolemia, quando ele está normotenso, se lança a mão aí, quando o paciente estabilizou já, se lança a mão aí de uma solução eletrolítica hipotônica, ou seja, um cloreto de sódio ou soro fisiológico 0,45%. Porque se usa esse tipo de artifício ou esse tipo de solução eletrolítica hipotônica? Principalmente é usado para promover eletrólitos e água para excreção renal dos resíduos metabólicos. Então, para a manutenção do paciente, uma vez que estabilizou, ele é normotenso, se usa assim uma solução eletrolítica hipotônica que nós chamamos de soro fisiológico 0,45%. Tá certo, pessoal? Continuando aqui sobre o tratamento clínico da hipovolemia, nós temos a seguinte pergunta: quando a terapia deve ser mais lenta para evitar a sobrecarga de volume no organismo? Nesse caso, inicialmente realizar avaliações frequentes e exatas, ou seja, nós vamos avaliar frequentemente e com exatidão na reposição de líquido desse paciente. Nós devemos avaliar o balanço hídrico desse paciente, nós devemos avaliar o peso também desse paciente. Se o paciente pesa 50 quilos e hoje ele está pesando 49 quilos, quer dizer que ele perdeu 1 litro, né? 1 litro significa 1 quilograma. Devemos avaliar também os sinais vitais do paciente. Esses sinais vitais do paciente, devemos avaliar a pressão arterial, se essa pressão arterial está baixando, se a frequência cardíaca desse paciente está normal ou se essa frequência cardíaca aumentou, tá certo? Uma vez que o paciente tem uma hipovolemia, a frequência cardíaca aumenta, a temperatura do paciente, quando ele tem hipovolemia, esse paciente, a temperatura aumenta, tá certo? Então, os sinais vitais são muito importantes avaliar para acompanhar e avaliar principalmente os órgãos vitais se estão respondendo bem à terapia. A pressão venosa central, no caso da hipovolemia, mesmo que o paciente tenha um sistema cardiovascular normal, no caso da pressão venosa central vai acontecer, ela vai diminuir com a hipovolemia. O nível de consciência do paciente, quando o paciente tem hipovolemia, o nível de consciência do paciente fica comprometido. O nível de consciência, ele pode ter uma perturbação mental, nesse caso, em consequência da diminuição da perfusão a nível cerebral. E com a reposição do volume de líquido, isso pode vir a ser estabilizado. Avaliar também os sons respiratórios. Os sons respiratórios normais do nosso corpo são os murmúrios vesiculares. Uma vez que está repondo líquido, que você tem parâmetros que os sons respiratórios daquele paciente inicialmente apresenta murmúrios vesiculares, que são respiratórios normais, tranquilo. Uma vez que durante a reposição de líquido ele pode vir a apresentar sons respiratórios anormais, você tem parâmetro de avaliação nesse caso. Além disso, nós devemos avaliar também a coloração da pele desse paciente no momento dessa reposição. Uma vez que a gente avalia a coloração da pele, que ela pode estar pálida, no caso da hipovolemia, fica pálido, fria e pegajosa em consequência da vasoconstrição. No momento da reposição, essa coloração da pele ela pode vir se estabilizar e deixar de ficar fria, porque vai acontecer uma expansão nesses locais periféricos, tá certo? Então, tudo isso é feito para determinar quando a terapia deve ser mais lenta para evitar, assim, a sobrecarga de volume. Então, durante a reposição, não é simplesmente você instalar uma solução isotônica e abrir. Você tem que saber avaliar de uma maneira exata e contínua e periodicamente para evitar a sobrecarga no organismo desse paciente. Outro ponto fundamental no tratamento clínico do paciente que apresenta hipovolemia é como determinar a velocidade de administração de líquidos. Então, como determinar então a velocidade de administração de líquidos?
Essa velocidade de administração de líquidos baseia-se na gravidade da perda e na resposta hemodinâmica do paciente à reposição no volume que está em curso. Ou seja, a gravidade da perda, se está perdendo muito líquido, a velocidade é maior. E também essa avaliação depende muito da resposta hemodinâmica do paciente. No momento que está repondo esse líquido, essas soluções isotônicas eletrolíticas, tá certo? São avaliadas as respostas hemodinâmicas desse paciente. Como você pode avaliar essas respostas hemodinâmicas do paciente? Através da frequência cardíaca, da pressão venosa central, através da pressão arterial, através também da perfusão periférica. Então, aí nós podemos avaliar aí a resposta hemodinâmica do paciente, se está tendo uma boa resposta ou não. Outro ponto fundamental que devemos responder para vocês é a seguinte pergunta: quando o paciente com hipovolemia grave e oligúria, o que precisa ser feito para determinar a função renal? Nesse caso, a resposta é avaliar e determinar se a função dos rins diminuída é causada pelo fluxo sanguíneo renal reduzido secundária à hipovolemia. Então, devemos sempre avaliar se a função renal está se a função renal está preservada. Como podemos avaliar se essa função renal está preservada com a diminuição do volume de líquidos e eletrólitos a nível renal? Nós devemos avaliar através de exames laboratoriais, como no caso a ureia e a creatinina são solicitados simultaneamente e realizada a leitura dele. Então nós estamos avaliando aí o rins. Nós avaliamos o rins também através do débito urinário, o fluxo urinário em 24 horas. Nesse caso, quando tem um fluxo de volume muito reduzido a nível do rins, nós podemos chamar de azotemia pré-renal. Além disso, de modo mais grave, por necrose tubular aguda, a partir do déficit do volume de líquido prolongado, nós podemos chamar também azotemia pré-renal, tá certo? Nas duas situações podemos chamar essas duas situações, tanto com a diminuição do fluxo, quanto também quando acontece necrose a nível tubular, podemos chamar esse nome de azotemia pré-renal, tá certo? Então ficou bem claro essa situação com o paciente com hipovolemia grave ou oligúria, o que precisa ser feito para determinar sua função renal. As enzimas que devemos, os exames laboratoriais que devemos solicitar, ureia e creatinina, devemos também aí acompanhar o débito urinário desse paciente. Quando o paciente está apresentando esse quadro de hipovolemia, quais são os exames ou testes nesse tipo de situação? Os exames e o teste nesse tipo de situação é o teste de carga de líquido que devemos realizar nesse paciente, onde o volume de líquidos são administrados em velocidade e intensidade específica, onde nós calculamos a velocidade de infusão dessa certa quantidade de solução isotônica eletrolítica que deve ser infundido em determinado período, por exemplo, em 15 minutos 100 ml. Só um exemplo aqui para vocês. Então, o volume de líquidos são administrados em velocidade e intervalos específicos. Aí, continuamente nessa situação, nós vamos avaliando a resposta hemodinâmica do paciente. Além disso, nesse caso, durante a infusão, devemos monitorar a resposta hemodinâmica do paciente. Como que devemos monitorar a resposta hemodinâmica desse paciente? Através dos sinais vitais do paciente, como citei anteriormente, através da pressão arterial desse paciente. Se está apresentando uma hipovolemia, a pressão ela está um pouco baixa, abaixo do normal. Com a infusão de líquido, essa pressão vai se elevando um pouco mais. Então, monitorar também a temperatura. Quando o paciente tem hipovolemia, ele tem uma temperatura um pouco mais elevada. Além disso, monitorar essa temperatura e monitorar também o pulso do paciente. Com o paciente com hipovolemia, tem uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada. Então essa frequência cardíaca e frequência de pulso com a reposição de líquido, essa frequência vai diminuindo, tá certo? Só avaliar também os sons respiratórios que citei anteriormente e também a pressão venosa central.
A pressão venosa central, se o paciente está apresentando hipovolemia, no caso da reposição, essa pressão venosa que está baixa, ela vai se estabilizar. Além disso, vamos também avaliar também o débito urinário desse paciente durante a infusão, durante esse teste aqui de carga de líquido que nós vamos destrinchar direitinho aqui para vocês. E vamos lá continuar falando sobre esse teste de carga de líquido. Como é realizado o teste de carga de líquido? Um exemplo aqui, coloquei aqui para passar aqui para vocês. Por exemplo, uma carga de líquido típica envolve a administração de 100 a 200 ml de soro fisiológico, cloreto de sódio, 0,9%, durante 15 minutos. Ou seja, você vai realizar a infusão de 100 ou 200 ml de soro fisiológico em 15 minutos, onde você vai fazer o cálculo da infusão de 100 ou 200 ml em 15 minutos nesse caso. E qual a nossa meta nesse caso, nessa reposição de líquido rápida, tá? Fornecer líquido com rapidez suficiente para atingir a perfusão tecidual adequado, ou seja, uma vez que vai sendo infundida essa quantidade de líquido, a perfusão tecidual, principalmente nas extremidades, vão se estabilizar. Não comprometer principalmente o sistema cardiovascular. Para você perceber, na reposição de líquido existe um risco de sobrecarga, carga cardiovascular. Então, nessa reposição, não tem que acontecer esse tipo de acidente. Tem que haver uma reposição criteriosa em quantidade certa e uma infusão em uma velocidade adequada, e o profissional de saúde tem que estar avaliando ali continuamente. Então, compreender isso daí, pessoal, não pode esquecer esses detalhes durante a reposição do volume de líquido e quando for fazer o teste de reposição aí, para fazer de uma maneira adequada e correta. Então, qual a resposta esperada do teste de carga de líquido desse paciente? A resposta esperada para esse paciente são a função renal normal, íntegra, que volte ao normal, volte a ter uma quantidade e volume de urina dentro do parâmetro normal, um débito urinário aumentado, um aumento da pressão arterial dentro da normalidade. Se está apresentando uma hipovolemia, tem uma pressão mais baixa. Se repõe essa quantidade de líquido, a pressão arterial vai se tornar normal, tá? Por isso tá escrito aumento da pressão arterial. Tá escrito aumento da pressão, não quer dizer que ele vai estar aumentado, tá acima do normal, não. Se estava baixa, vai se estabilizar dentro da normalidade. Aumento da pressão venosa central. Então, se estava baixa, vai se elevar um pouco mais, tá? Além disso, quero deixar bem claro para vocês, por quem está falando sobre hipovolemia, observe muito bem que o choque pode acontecer quando o volume intravascular perdido é acima de 25%, tá? Então, nós temos que correr contra o tempo quando a perda do volume de líquido é grave e aguda, para o paciente não chegar a esse valor. Uma perda de volume de líquido acima de 25%, com um valor de 25%, aí o paciente pode entrar em choque, tá certo, pessoal? Ou quando a perda de líquido é muito rápida. Então, quando a perda de líquido é muito rápida, você não vai dar para o paciente oferecer líquido por via oral. Não, tem que funcionar, tem que usar gelco de grosso calibre, como no caso 16, e realizar uma infusão adequada e certa para não comprometer assim o sistema cardiovascular. Você que está chegando agora no nosso canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, pessoal, eu convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, ative o sino, dê um like, dê essa força para o nosso canal para a gente crescer cada vez mais e trazer conteúdo aqui para vocês de graça, tá certo? E assim tu ajuda a gente e nós ajudamos vocês. Ficamos por aqui e fique com Deus. Até o próximo vídeo.